Você já se sentiu constrangido numa situação que você está junto com outros irmãos em Cristo? Depois do culto, sabe? Quando acaba o culto, a gente tá ali conversando no final, falando sobre a pregação, ou num social mesmo, ou até em um estudo bíblico. Daí você solta alguma coisa dizendo que aquilo está na Bíblia, só que não está. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Então, algum irmão mais experiente, ou até mesmo o pastor, olha para você assim e fala: Que isso, rapaz? Que isso, moça? Isso não tá na Bíblia? Onde você viu isso? E gera aquele constrangimento ali. Apesar que é normal. Estamos aqui para aprender. Você já passou por isso? Eu já passei. Não temos culpa se nos ensinaram errado. E quem nos ensinou provavelmente aprendeu errado também. Mas nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor em oração, em Sua palavra, em comunhão com os irmãos. Agora, se permanecermos no erro, falando heresias, ou até vivendo heresias por causa daquelas crenças erradas de coisas que não estão na Bíblia e nós pensamos que está, aí sim, aí a responsabilidade é toda nossa. Eu vou trazer aqui dois exemplos de coisas que costumam dizer que está na Bíblia, mas não estão. E às vezes são coisas até que a pessoa se frustra porque interpretou errado. Nós vamos ver com calma. Pelo menos nesses dois exemplos que eu vou dar aqui, você não vai errar quando tiver numa conversa com seus outros irmãos, ou até mesmo quando você for ensinar para outras pessoas. Mas antes, o João Lucas tem um pedido especial para fazer para você. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e também se inscreve muito pra gente ficar com muitos inscritos e ganhar uma placa de 100 mil inscritos. Escreve nos comentários o que você achou desse vídeo, foi legal e dá muito like pra gente ficar muito alegre. Beleza, filhão. Obrigado, Vicky. Agora vamos pro assunto porque não estamos aqui para enrolação. Sinto lhe informar se você acreditou desse jeito, mas a palavra de Deus não se renova a cada manhã. Um equívoco de interpretação, de texto sem contexto ou de distorção do texto faz com que muitos cristãos repitam essa frase há muito tempo. Você pode procurar essa frase em toda a Bíblia, mas não vai encontrar. Na verdade, é até antibíblico dizer isso, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Em algumas versões em português, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias. Quando você pega outras versões, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, não usa o termo se renova, mas sim é nova a cada manhã. Isso ainda se referindo às misericórdias de Deus. Mas não com relação à palavra de Deus. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ou seja, a Corrigida e Fiel realmente veio fazendo uma correção e colocou que as misericórdias do Senhor é nova a cada manhã. Ou seja, qual é a diferença do se renova para o é nova? Renovar é porque envelheceu. É nova cada manhã significa que não envelhece. Sempre é nova, sempre é atualizada, sempre é atual. E o profeta Jeremias pode ter usado uma figura de linguagem tranquilamente para se referir às misericórdias do Senhor, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Uma figura de linguagem, pois elas são recorrentes em toda a Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, a palavra de Deus é eterna, imutável e perfeita, como diz as Escrituras. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E olha que notícia maravilhosa ainda no versículo 25. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou aquilo que está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E também Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia é atemporal e fala com todas as épocas da história da humanidade. A Bíblia é atual, mas não ganha novos significados. Os princípios bíblicos são eternos. Já citaram para você o versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas? Pois é, mais um ensinamento errado, porque não são todas as coisas, e sim todas essas coisas, ou como dizem algumas versões, e as demais coisas. Qual é a diferença? Vamos ler juntos o versículo para entender em qual contexto ele está? Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quais são todas essas coisas das quais Jesus está falando neste texto? O que comer, o que beber e o que vestir. Ou seja, as coisas necessárias. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E pela analogia que Jesus faz com os lírios e com os pássaros, lá nos versículos do 26 ao 29, fica tranquilo, porque você vai comer bem e vai se vestir bem. Já viu como que os lírios se vestem? Você já percebeu quem é que cuida dos pássaros? E se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, o que dizer do nosso Pai que está no céu? Mas uma coisa é certa aqui dentro do nosso assunto. Não está dizendo para você buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas. Aí algumas pessoas entendem que todas as coisas, e muitas empresas, e carros luxuosos na garagem, grana no bolso, Nike no meu pé, e etc. Mas ele está dizendo que estas coisas, essas demais coisas, que comer, o que beber e o que vestir. E eu tenho aqui uma lista de coisas que dizem que estão na Bíblia, mas não estão. Porém, hoje vamos ficar com esses dois exemplos. Quer mais vídeos como esse? Então deixa aqui no comentário: eu não li na Bíblia. Comenta aí, deixa o like, compartilha esse conteúdo, nos ajude a espalhar a mensagem, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse e graça e paz a todos.